Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos no ano de 1995, o então campeão mundial Garry Kasparov, que saiu da FIDE depois de um desentendimento lá com a turma e montou a PCA, Professional Chess Association. Desde então ele venceu o Nigel Short em 1993 e agora, depois de 1993, ele montou a PCA, teve uma série de matches tipo torneio de candidatos e a lenda viva indiana, o Viswanathan Anand, venceu e aí ganhou o direito aí de duelar contra o Kasparov valendo o título mundial. A gente viu que depois de 8 rodadas, no vídeo anterior do canal eu falei sobre isso, que depois as 8 primeiras rodadas terminaram empatadas e na nona rodada o Anand encaixou uma belíssima vitória aí contra o Kasparov. E vamos ver mais uma partida interessante aí desse match. O Anand de brancas jogando contra o Kasparov e o Anand abre aqui com E4, o peão do rei. E é claro, o Kasparov aqui joga então a defesa Alekhine. Claro que não, ele vai para sua siciliana, tradicional siciliana agressiva aí do Kasparov. E a partida segue com cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e aqui o Kasparov vai para a variante do dragão com G6. A ideia da variante do dragão é colocar, né, o bispo aqui em fianqueta e esse bispo vai fazer um excelente papel aqui nessa diagonal, né? O ponto focal vai ser C3, tá? Que é o cruzamento aqui da diagonal do bispo com a torre que vai ser colocada na coluna C, tá? Então aqui é o ponto focal, o ponto de atenção aí da variante do dragão, C3. Vamos ver essa partida aí. Bispo E3, bispo G7, F3 protegendo aqui em E4 e também preparando aqui o avanço na ala do rei, né? Por quê? Quando você joga com essa variante com F3 na dragão, bispo E3, F3, bispo E3, F3, em geral você vai jogar aqui com dama D2, tá? Vai querer trocar aqui o bispo, né, de casas escuras das negras, que é um bispo muito forte, e vai dar grande roque, tá? E vai querer partir aqui pro ataque na ala do rei. Essa é a estratégia básica para jogar contra uma dragão, tá bom? É uma das possíveis estratégias bastante utilizada. E vamos ver isso aqui então. Roque, dama D2, cavalo C6, bispo C4, bispo D7 desenvolvendo, deixando aqui a casa C8 para a torre. E aqui então um grande roque pelo Anand. Cavalo E5 pelo Kasparov, com um tempo aqui sobre o bispo, bispo B3. E agora finalmente a torre aí na coluna C. Essa torre é muito perigosa, né? Os ataques aqui em C3 costumam ser muito perigosos, né? O Kasparov vai levar a dama aqui para A5 também. E em muitas linhas sacrifica-se inclusive qualidade em C3 para partir para um ataque, né? E vamos ver como é que o Anand então vai lidar com isso. Imediatamente jogando aqui com H4 e o Kasparov primeiro tenta conter aí os avanços na ala do rei com H5. Parando então o peão de H. Rei B1 foi jogado aqui pelo Anand. Cavalo C4 atacando então a dama e o bispo, praticamente forçando aqui a captura do cavalo. Afinal de contas, as brancas querem jogar aqui o bispo em H6 e anular, né? Tentar anular aqui esse bispo de casas escuras que pode se tornar um monstro na variante do dragão. Bispo toma C4, portanto, torre toma C4 e agora cavalo de D em E2. Esse lance é muito importante para manter mais uma defesa aqui em C3, né? A gente, como eu falei, na variante do dragão, pode-se ter problemas aqui em C3, tá? Pode ter sacrifício de qualidade, inclusive. Então é muito importante aqui essa formação de um cavalo defendendo o outro, dando mais um apoio aí em C3. B5 jogado aqui pelo Kasparov, ele vai com tudo, parte para o ataque. Bispo aqui em H6, o Anand finalmente conseguiu jogar esse lance e vai então anular aí a força aí desse bispo, né? Dama 5 aqui pelo Kasparov, continua atacando e aí então bispo toma G7. Aqui finalmente o Anand conseguiu aí se livrar, né, desse bispo fortíssimo do Kasparov. Rafael, volta 1 aí. É muito comum nesse tipo de configuração quando o rei está em B1, né, não vai ter mais cheque, o cavalo pular aqui para D5 abrindo um ataque descoberto aqui na dama. É muito comum essa manobra, ó, cavalo aqui em D5 atacando aqui a dama. E aí depois de dama toma, cavalo toma E7, lance intermediário. Muito comum essa manobra, né? E as brancas costumam ficar bem.
Nessa posição, no entanto, não daria muito certo, tá? Porque depois dessa continuação, depois de rei H7, agora o bispo está atacado, é claro que é o bispo que vai ter que capturar a dama. Depois de bispo D2, as pretas teriam um recurso nessa posição, não foi assim que seguiu a partida, mas as pretas teriam um recurso muito interessante aqui, dada a configuração aqui dos cavalos na mesma coluna, dois cavalos desprotegidos na mesma coluna. Então, sempre que você estiver jogando, você deve procurar peças desprotegidas que, em geral, permitem temas táticos, permitem com que temas táticos ocorram aí na partida. Então, aqui as pretas teriam o recurso aqui, ó, cavalo, tomando aqui em E4, né? Com ideias de que se o peão capturar em E4, então torre toma em E4, atacando aqui as duas peças e não tem como salvar as duas, né? Uma delas vai cair. Aqui é o melhor que as brancas poderiam fazer, seria talvez agarrarem mais um peão aqui com cavalo toma G6, e aí depois de F toma em G6 o cavalo estaria atacado. Poderia jogar aqui, por exemplo, o cavalo em C3 e torre G4, e a gente teria uma posição ligeiramente melhor para as negras aqui, né? Melhor para o Kasparov nessa variante, porque ele teria o par de bispos e um peão a mais, tá? Então aqui, né, com ataque aqui em G, tem uma coluna excelente aqui para torre, né? Tudo bem que está caindo aqui em D6, mas no geral a posição melhor aí pro Kasparov, tá? Então não tinha essa sequência aqui depois de dama 5, não leva muita coisa nessa posição especificamente, esse tema de cavalo D5, tá? Por isso que a partida seguiu com bispo toma G7, o Anand capturou finalmente aí o bispo do Kasparov, e aí depois de rei toma G7, cavalo aqui em F4, levando então as suas peças aí para a ala do rei, né? Tá de olho aqui na casa de D5 também, torre de F em C8, cavalo de C em D5, tirando aí o cavalo da mira dessas... Olha o ponto focal em C3, né? Todas as peças aí praticamente grandes atacando em C3. A partida então, depois, agora sim, de cavalo D5, propondo aqui as trocas, né? E aí dama toma D2, agora não tem mais lance intermediário, não é cheque, né? Então agora tem que recapturar aqui a dama, torre toma em D2, e agora algumas trocas, cavalo toma em D5, cavalo toma em D5. E no final desse furacão todo aí de lances, a gente tem uma posição com igualdade material, 7 peões aí para cada um. No entanto, as negras têm, parece, né, um desenvolvimento melhor aqui, uma pressão maior na coluna C, né? Tem um bispo aí contra um cavalo. Esse cavalo, diga-se de passagem, está muito bem colocado, né? Tá atacando agora aqui em E7. E vamos ver então como que continua a partida. Parece bastante equilibrada, né? Rei F8 aqui pelo Kasparov, defendendo o peão de E7. E agora, torre E1, desenvolvendo então a última peça aí. A torre estava no cantinho. Melhor aqui nessa coluna aí. Pode preparar um possível avanço, tentar abrir a posição, bater em E7, enfim. A partida seguiu com torre B8. Aqui o Kasparov prepara, né, uma expansão aqui com os peões. A B3 foi jogado atacando aí a torre tem que sair daí, torre C5, cavalo em F4, torre de B em C8, rei B2 e agora A5, expandindo na ala da dama. A3, aqui o Anand tenta segurar um pouco aí a posição, e agora rei G7 pelo Kasparov, permitindo então o cavalo D5 mais uma vez, batendo aqui no peão de E7. E nessa posição então, o Kasparov vai para uma ideia diferente, porque aqui se ele jogar o rei aqui de novo para F8 para defender o peão, praticamente a gente vai estar repetindo o lance aí, né? Vai mostrar que o Kasparov tá sem plano. E o Kasparov não gosta de jogar assim. Ele gosta de procurar a iniciativa em qualquer tipo de posição, mesmo se ele tiver que perder peão, ele prefere entregar um peão e ganhar a iniciativa. E é exatamente o que ele faz aqui com o lance bispo E6, deixando então o peão de E7, mas colocando aí já o bispo numa excelente diagonal e partindo para o ataque aqui em cima na ala da dama, onde está colocado o rei das brancas aí, né? E a partida segue então primeiro aqui com B4, o Anand complica tudo aí na posição, né? Atacando então aqui a torre. Rafael, poderia ter capturado aqui o peão? Olha, poderia, tá? Se seguiria uma variante bem complicada aqui. Depois de cavalo toma em E7, a torre estaria atacada, né? Teria que jogar a torre aqui em E8. E a ideia, né, é que agora, enfim, o cavalo está atacado, ele teria que voltar aqui para D5. E a ideia é que depois de bispo toma D5, o peão está cravado, né? O peão aqui não pode capturar, porque senão está caindo aqui a torre, ó, né? E se capturar de torre, mesma coisa, né? Torre captura e aí o peão não pode capturar, senão está caindo aqui embaixo, tá? Então essa que é a ideia do Kasparov,
No entanto, aqui o Anand teria ainda um recurso, tá? Ele poderia jogar nessa posição simplesmente B4, e aí essa torre aqui teria que não mais proteger o bispo, né? Jogar, por exemplo, torre C4 e aí torre toma em D5, né? Estaria caindo aqui em B4, então a gente teria uma continuação aqui, mas provavelmente seria um final aí com chances para os dois lados, tá? Então tinha esse recurso aí para o Anand, dava para capturar em E7, mas o Anand preferiu aqui jogar com B4 atacando a torre imediatamente, e depois de A toma B4, A toma B4, torre C4, essa posição é muito legal, né? Porque pro Kasparov jogar a torre C4, ele tem que ser bem corajoso, porque olha só, claro que ele calculou que depois de torre C4 viria o lance cavalo B6, dando um duplo nas torres. E é claro que ele calculou que depois disso ele poderia capturar em B4 e o rei viria para A3. Vamos ver. É exatamente como segue a partida. Então vamos fazer os lances para ficar mais claro. A partida segue com cavalo B6, torre toma B4 cheque e aqui rei A3. Agora o Kasparov tem que ter calculado mais, porque nessa posição, olha que situação, né? A torre aqui está atacada pelo rei, a torre aqui em C8 está atacada pelo cavalo, essa torre aqui não pode mais dar cheque, não tem aqui cheque em A4, o cavalo segura, né? Não tem cheque em B3, o peão está segurando. Se essa torre sair então do ataque aqui sair de B4 do ataque aqui do rei para defender a outra torre, enfim, vai cair uma das torres, vai ser sacrifício de qualidade. Não tem cheque aqui no fundo, o cavalo não deixa. Ou seja, caramba, olha a sinuca sinuca de bico aí que o Kasparov se colocou, né? Nessa posição aqui, o Kasparov faz um lance e o Anand abandona. Pasmem, pasmem. É verdade. Nessa posição, o Kasparov faz um lance e o Anand abandona a partida. Se você quiser dar pause e encontrar esse lance, né? O Kasparov teve que realmente... Ele foi muito criativo ao jogar lá o bispo em E6, né? E deixar aí essa continuação, né? Tomar o duplo de cavalo, se colocar numa situação dessa, né? No limite, assumiu todos os riscos. E eu espero que você tenha encontrado o bonito lance aqui do Kasparov. Torre toma aqui em C2. E depois de torre toma C2, o Anand abandonou. Rafael, explica essa história, né? O que está acontecendo? Caiu o tempo do Anand? Por que ele... O que aconteceu? Não, ele realmente tá perdido aqui, tá bom? Por quê? Vamos lá. Os lances que passam aqui na cabeça são rei toma B4, mas aí tá caindo aqui em D2. Esse lance eu acho que já dá para perceber que as pretas ficariam melhores nessa variante, né? Afinal de contas teriam peões a mais aí na posição, né? Tá atacando aqui em G2, aqui se defender aqui com torre G1, vai vir torre B2 cheque, protegendo aqui o peão. Rei A5, bispo C4 e as pretas bem melhores nesse final, um final vencedor, tá? Então não é por aí a coisa, né? Então por isso aqui que depois de torre toma C2, vamos olhar a outra variante aqui, que seria então simplesmente torre toma aqui em C2. E agora, qual que é a ideia do Kasparov, né? Nessa posição, se o Anand tivesse continuado jogando assim, ele jogaria o lance aqui, torre B3 cheque, o rei não pode subir, o peão não deixa. O único lance aqui seria rei A2, e aí ele continuaria com torre E3, abrindo aqui um cheque descoberto e capturando aqui a torre na sequência. Rei B2, torre toma E1. E aqui a gente teria um final vantajoso aqui para o Kasparov, né? Com 2 peões a mais. Rafael, não dava para o Anand continuar jogando? Dava, mas o Anand mostra por que ele é um super grande mestre, né? E por que ele realmente tem essa força toda de jogo, né? Ele avaliou a posição e ele sabe, né? Se conhecendo e conhecendo o adversário, ele sabe que o Kasparov venceria esse final, né? Com 2 peões a mais e tudo mais. Daria para jogar uns 30 lances a mais aí? 40 lances a mais? Daria, mas não precisa. O Anand sabe que não precisa. Ele já assumiu a derrota antes disso. Rafael, é orgulho isso? O que é? É não querer passar humilhação? Não, simplesmente porque já bastou, tá? Nesse nível assim de jogo, já foi o suficiente para ele se sentir derrotado. E então não tem nada de orgulho, tá? Nada de humilhação, não é nada disso. É simplesmente o reconhecimento aí da vitória aí do adversário, tá? Então, muito interessante aqui essa porrada, né, do Kasparov.
esse lance aqui, vamos voltar aqui, ó, destaque, né, pro lance ali, Bispo E6, cadê, ó, aqui nessa posição, destaque para esse lance Bispo E6, permitindo aqui, né, o cavalo tomar E7, o Anand preferiu jogar com B4, e aí o Kasparov permitiu, né, depois de a toma, permitiu aqui o duplo, né, se permitiu ficar nessa situação de alto risco e calculou mais longe, né, calculou bem mais longe e finalizou aí, arrematou com esse bonito lance, torre toma C2, né, esse é o Kasparov. Vale dizer que depois da vitória do Anand, as outras cinco rodadas após a vitória do Anand, das outras 5 rodadas em seguida, 4 foram vitória do Kasparov, uma delas foi empate. O Anand não conseguiu vencer nenhuma partida depois daquela vitória que a gente viu aqui na nossa playlist. As vitórias foram do Kasparov e com mais alguns empates. O match terminou com vitória então para o Kasparov, 10,5 a 7,5. Só confirmar se foi isso mesmo, mas eu acredito que sim. Isso, 10,5 a 7,5 para o Kasparov. E ele permaneceu, portanto, com o título aí de campeão mundial. Permaneceu com o título de campeão mundial. Título esse aí que ele seguraria por mais algum tempo, né? Porque a gente vai ter no ano de 2000, então, 5 anos aí depois desse match, a gente vai ter o duelo do Kasparov contra o Kramnik, o outro K da escola de Botvinnik, tá? Então, os 3 Ks, né? Kasparov, Karpov e Kramnik. Chegou a hora do Kasparov enfrentar o outro aluno de Botvinnik, o Kramnik. E a gente vai ver isso acontecendo aí na nossa playlist. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece aí de dar sua curtida. Se você gosta do canal, inscreva-se aí no canal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!